Graças a Deus, meus irmãos, boa noite. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 31, a partir do versículo 20, que diz assim, meus irmãos: Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. E este se tornou com vergonha de rosto à sua terra, e entrando na casa de seu Deus, o mesmo que descenderam dele o mataram ali à espada. Assim o Senhor livrou a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos, e de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e as coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Vamos orar. Querido soberano Deus, nós te louvamos, ó Deus, e te damos graça pela tua santa e bendita palavra. Senhor, fala conosco nessa noite, poderosamente, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Irmãos, Senaqueribe era um rei poderosíssimo, rei da Síria. O seu pai já havia conquistado Samaria e promovido assim uma destruição total. Samaria havia sido dispersa, havia sido miscigenada. O pai de Senaqueribe trouxe outros povos, e esses povos estiveram ali habitando em Samaria no lugar do povo de Israel. E diante da fragilidade do povo de Israel por causa do seu pecado de contínuo diante de Deus, foram aproximadamente 210 anos, rejeitando a palavra do Senhor, rejeitando os profetas do Senhor, e isso fez com que Deus ficasse irado com Israel, e com o reino do norte. E isso levou à sua destruição diante de Deus. É lógico que ficaram alguns remanescentes para testemunharem e testificarem o que havia acontecido com Israel. Mas o que nós vemos agora, irmãos, é que o filho desse rei, ele agora está cercando Judá. E quem é Judá? Judá é a tribo, irmãos, aonde tem um rei, a tribo do sul, aonde tem um rei que promoveu uma grande reforma. Ezequias foi filho de um rei que se comportou de uma maneira ímpia diante do Senhor, mas não seguiu os caminhos do seu pai, se arrependeu dos seus pecados, fez um grande avivamento ali em Judá, levou as pessoas a se prostrarem diante de Deus, a orarem ao Senhor, a cultuarem novamente ao Senhor, destruiu os altares que foram construídos para adoração de outros deuses, e levou o povo a uma comunhão com o Senhor. Agora ele se vê cercado pelos seus inimigos. E quando ele vê os seus inimigos se aproximando, ao invés dele se desesperar, ele fala para o povo: olha, não se preocupem com o rei da Síria, confia no Senhor, o Senhor vai nos dar livramento, o Senhor vai fazer com que nós saiamos vencedores dessa batalha, dessa luta, dessa situação. Mas o rei da Síria, ele era muito poderoso, aquele exército forte, um exército, na época, era o exército mais poderoso da época. E Judá apenas uma cidade pequena, uma nação pequena, com poucas pessoas. E aí o que nós observamos, irmãos, é que os embaixadores, os oficiais, os generais, as pessoas que eram encarregadas por Senaqueribe de levar o recado do rei ao povo judeu, desafiaram o Deus de Israel, dizendo que os deuses das outras nações haviam sido conquistados por seus pais, e que da mesma maneira, quem era o Deus de Israel? Quem era Ezequias, para tentar levar o povo a confiar nesse Deus que não poderia livrá-lo das mãos do rei da Síria. Mas
O rei Ezequias tinha uma aliança, irmãos, com o homem de Deus, com o profeta Isaías. E ali as pessoas começaram a buscar o Senhor, começaram a apresentar as causas diante de Deus. E Deus ouviu as causas que foram apresentadas pelo profeta Isaías e pelo rei Ezequias. E mesmo o povo sendo totalmente... o rei Senaqueribe, e juntamente com seus generais, tentando desanimar o coração do povo, tentando fazer com que o povo deixasse de acreditar em Deus para temê-lo como rei, falando na mesma língua em que o povo falava. Eles falavam em hebraico para as pessoas ouvirem hebraico, para as pessoas mais simples, né, pudessem entender o intento do rei da Síria, que era invadir Judá, destruir aquela nação e fazer com eles a mesma coisa que fizeram com o Reino do Norte, ou seja, tentar eliminar Judá da face da terra. Mas esses não eram o plano de Deus. Assim como nos dias de hoje, irmãos, diante dessas situações que nós estamos vivendo, nós somos bombardeados, né, dioturnamente pelos veículos de comunicação que tentam pregar no coração do povo de Deus, do povo de uma maneira geral, um pânico, um medo, um pavor. É como se não houvesse Deus, como se Deus não tivesse no controle total e absoluto de todas as coisas. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, assim como o rei Ezequias disse ao povo de Israel: não temas, não temas, né? Porque não temos o rei da Síria, né? Porque o Senhor é conosco. Da mesma maneira eu quero dizer para você, meus irmãos, não tema esse bombardeio de informações, né, que trazem pavor ao teu coração. O Senhor é conosco. Deus está no controle, Deus não perdeu o controle de nada, Ele está no controle total e absoluto de todas as coisas. É Ele quem vai nos dar vitória. É lógico que há regras, né, a serem seguidas, e essas regras precisam ser obedecidas. Não é porque você tem a fé no Deus Todo-Poderoso, né, que você vai entrar, tá tendo um tiroteio ali, eu vou passar no meio daquele tiroteio e não vou ser alvejado por aquelas balas, não. A palavra de Deus diz que nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Se existem regras estabelecidas por autoridades que foram colocadas por Deus para comandar a nação, para tomar decisões pela nação, nós temos que respeitar essas regras. É lógico que estamos no meio de uma briga política. Não sabemos ao certo qual a decisão tomar, mas as leis estão direcionando o povo para ficar dentro de casa. Não é verdade? Se o governo federal manda vocês ir trabalhar, mas as leis não que são de autoria, ou melhor, de domínio do município e do estado, não nos permite sair. Então nós estamos debaixo dessas leis, né? E vamos seguir até que haja um consenso no país geral, para que nós possamos tomar as decisões baseada naquilo em que as autoridades de saúde vierem colocar para a nação, e nós estaremos como igreja obedecendo essas determinações. Mas independente disso, meus irmãos, eu quero que você entenda o seguinte, que nós temos um Deus, que nós confiamos no nosso Deus. O fim maior, né, o fim que se leva a esse vírus é a morte, e nós cremos que um Deus pode nos livrar da morte, e nós cremos que o Deus que nós servimos pode nos livrar, irmãos, de uma complicação maior, de um problema respiratório e tantas outras coisas. Por isso não podemos de maneira nenhuma deixar de crer, deixar de acreditar, deixar de depositar a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Amém, meus irmãos? Faça você a sua parte, cumpra você com a sua obrigação. Mas eu quero dizer para você, confie no Senhor. Não se exponha, não tente o Senhor seu Deus. Eu vou sair sem máscara, eu vou sair sem álcool gel, eu não vou desinfetar a minha casa. O Senhor estabeleceu alguns padrões sanitários, de higiene, né, de convivência social para Israel sobreviver no deserto.
foram estabelecidos, ou não comer carne de porco, animais fortes, enterrar as fezes. Isso foi simplesmente para estar ali, por uma questão de convivência familiar ou coisa parecida. Não, é para uma questão de saúde. Amém, meus irmãos? É de saúde mesmo. Hoje nós comemos carne de porco, não é verdade? E não temos problema nenhum. Comemos alguns outros animais e não temos problema nenhum. Por quê? Porque obedecem critérios estabelecidos pela vigilância sanitária, né? E isso nos dá a garantia de que nós podemos comer esses alimentos. Então, meus irmãos, o que nós precisamos é confiar verdadeiramente no Senhor. Confie no Senhor. Assim como Senaqueribe, assim como Ezequias confiou no Senhor, e Senaqueribe foi derrotado, irmãos, pelos anjos do Senhor, que desceu e feriu os seus generais, e feriu os seus homens fortes, e ele foi obrigado a fugir e se refugiar na casa do seu Deus. No entanto, irmãos, na casa do seu Deus, os seus filhos o mataram. Ele foi eliminado pelos seus filhos, e Ezequias foi exaltado. Amém, meus irmãos? Então, no final dessa história, irmãos, é um final de exaltação para a vida daqueles que temem a Deus, para a vida daqueles que confiam no Senhor. Vamos seguir as determinações? Sim, vamos seguir. Certamente as pessoas que estavam confinadas ali em Judá, se saíssem do arraial e fosse, né, se saísse da cidade, melhor dizendo, não do arraial, da cidade, e fosse de encontro com o exército inimigo, eles seriam mortos. Então nós temos que obedecer algumas determinações que estão sendo colocadas, mas temos que confiar no nosso Deus. Amém, meus irmãos? Confie no Senhor teu Deus, e Ele vai te conceder vitória, e haverá exaltação no final dessa batalha. A igreja do Senhor Jesus sairá vitoriosa, vitoriosa. Eu creio, irmãos, no poder do nosso Deus. Então creia você também. Não se desespere de maneira nenhuma. Amém, irmãos? Ezequias não se desesperou. Pelo contrário, fez uma aliança poderosa com o homem de Deus. Faça você também a sua aliança com o homem de Deus, com a mulher de Deus. Se coloque em oração. E Deus certamente vai estar concedendo vitória a você. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra nessa noite. Medite nela. Eu tenho certeza que ela vai servir para te fortalecer, para te orientar, para te livrar da morte. Em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos pela tua santa e bendita palavra, Senhor. Nós colocamos, ó Deus, a tua igreja diante de ti nesse momento, para que o Senhor venha derramar da tua unção, do teu poder, da tua graça, sobre cada lar, sobre cada família, Senhor. Assim como Judá estava cercada por um inimigo poderoso, e o Senhor concedeu vitória. Meu Deus, conceda vitória ao teu povo, a cada família, Senhor. Ó Deus, a cada lar, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te damos graça. Amém, glória a Deus e amém. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, em nome do Senhor Jesus.